Graça e paz do nosso Deus esteja presente com todos aqui nessa manhã, amém? Gostaria de convidar a todos que estão ouvindo a gente iniciar com uma reflexão. E conforme eu for ditando essa história, que você vá imaginando na sua mente como que seria isso. Imagine que você é o capitão de um imenso navio de passageiros. É noite fechada, no meio do oceano, uma névoa densa como um muro de algodão cinzento. Engoliu tudo ao seu redor. Você não consegue enxergar nem a proa do seu próprio navio. Lá embaixo, no salão de festas, os passageiros estão rindo, jantando e celebrando. Eles confiam que o navio está seguro porque parece que nada está acontecendo. Mas você, na sala de comando, sabe a verdade. A calmaria é uma ilusão. Nesse momento, o oficial de guarda aponta para o radar. Uma luz pequena e insistente pisca na tela. Há algo grande vindo direto da sua direção. Seus olhos naturais dizem que o caminho está livre, mas o radar, o olhar interno do navio, diz que o perigo é real e iminente. Você então tem 3 escolhas. Você pode ignorar o radar, descer até o salão, colocar um sorriso no rosto e dizer a todos que a viagem está perfeita, apenas para não estragar o clima ou parecer pessimista. Você pode também ficar paralisado, esperando que o outro navio mude de rota sozinho, acreditando que ser pacífico é não fazer barulho e não incomodar ninguém com a verdade do perigo. E ainda mais, você pode respirar fundo e pelo temor, pelo valor das vidas que você carrega, fala mais alto que o seu conforto. Você então agarra o leme com força, ordena uma mudança brusca de curso e aciona a buzina de neblina com toda a potência. O som é ensurdecedor, assusta os passageiros e interrompe a música, mas salva o navio do naufrágio. Muitos de nós estamos navegando nessa névoa deste mundo. Nossos olhos naturais dizem que está tudo bem, está tudo ok. Mas o Espírito Santo do nosso Deus, o nosso radar divino, está piscando um alerta na nossa consciência. E ter a coragem de olhar para dentro é aceitar o que o radar está dizendo. Assumir o leme, ou seja, a direção da nossa própria vida espiritual, é ter a coragem de soar esse alerta da verdade, mesmo que isso incomode o silêncio da hipocrisia que está ao nosso redor. Então, essa reflexão serve para nós neste momento em que vamos abordar 2 conceitos importantes e fundamentais da nossa jornada espiritual. Começando pela necessidade de uma autoanálise. Quando nós falamos em autoanálise, e pela própria palavra diz, pela sua etimologia, é uma análise de nós mesmos. É algo individual. E como que isso é importante na nossa jornada cristã? Essa autoanálise, esse exame de consciência, é um exercício vital para cada um de nós. É um ato corajoso de olhar para dentro, realmente, de olhar para dentro de nós, de confrontar os nossos pensamentos. Não só os nossos pensamentos, como também as nossas atitudes, nossas motivações, aquilo que está no nosso íntimo. Confrontar com o quê, afinal de contas? Confrontar com a infalível palavra de Deus. Apesar e acima de tudo, nós temos que fazer isso. Por quê? Porque se apenas nós nos analisarmos e não termos com o que confrontar, nós não vamos ter nenhuma mudança positiva. Sem essa prática, nós corremos um sério risco de viver uma fé superficial. E não é isso que nós vemos hoje em dia?
Pessoas que até frequentam igrejas, mas que vivem uma fé superficial. Nós, se estivermos nos deparando com uma situação dessa, estamos enganando a nós mesmos sobre a nossa verdadeira condição espiritual. A falsa sensação de que está tudo bem. Então, é como se aquele piloto do navio deixasse tudo no automático e não estivesse atento ao radar, não estivesse olhando para o radar. Da mesma forma, se nós estivermos vivendo no automático, nós vamos ter essa falsa sensação de que está tudo bem. E é aí que mora o perigo. A Bíblia nos exorta repetidamente essa prática de autoanálise. Conforme foi lido lá em Lamentações 3, versículo 40, nós somos convidados. Então, se você puder abrir novamente lá, Lamentações, capítulo 3, versículo 40, diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Ou seja, é um convite, uma exortação, um imperativo divino a estarmos investigando, olhando para o nosso interior. Onde estamos caminhando? Nossos passos estão alinhados com a vontade de Deus? Só um parênteses aqui para a gente contextualizar Lamentações 3:40, e é interessante porque também se encaixa no conceito que a gente está abordando. O livro de Lamentações foi escrito logo após a destruição de Jerusalém pelos babilônios. O cenário, então, era de total destruição. Ruína, fome, luto, exílio. E o profeta Jeremias está sentado em meio aos escombros daquela cidade que ele tanto amava. Não havia mais templo, não havia mais rei, e o povo estava desesperado. Então, Jeremias, quando escreveu isso, ele não escreveu em um momento de paz, mas em meio a literalmente escombros, em meio à destruição. E ele nos ensina que mesmo quando a nossa vida parece estar em ruínas, ou cercadas pela névoa, como a ilustração que nós fizemos a leitura, a solução não é olhar para fora em busca de culpados. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu comigo? Será que é questão do meu vizinho, questão política, do meu patrão? Não é buscar culpados, mas ter a coragem de esquadrinhar o coração e voltar para o Senhor. Então, em Lamentações 3:40, vai de encontro ao que nós temos aqui, nessa proposição de autoanálise. É algo essencial para termos uma vida espiritual saudável. Não podemos culpar o outro, precisamos nos autoanalisar. E será que nós temos essa preocupação? Será que nós realmente estamos preocupados em fazer essa análise pessoal? Você pode até estar preocupado. Será que eu dou conta? Será que eu consigo encarar e enfrentar esses meus medos, essas minhas dificuldades, esses meus pecados silenciosos? Mas nós não estamos sozinhos nesse processo. A verdadeira autoanálise, ela é guiada pelo Espírito Santo do nosso Deus. E a partir do momento que nós aceitamos a vida com Jesus, nós temos o Consolador, aquele que lembra de todas as coisas, que lembra da verdade que é em nós, o Espírito Santo. E o salmista Davi nos ensina a orar, conforme o salmo que nós lemos, Salmo 139, versículos 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Será que por nós mesmos essa autoanálise seria suficiente? Com certeza não.
Então precisamos do Espírito Santo do nosso Deus. Somente Ele pode revelar as profundezas do nosso coração, as motivações ocultas, os caminhos maus, que por vezes nos são imperceptíveis. Por vezes nós estamos trilhando caminhos maus e nem percebemos. E precisamos de autoanálise, de pedir ao nosso Deus que sonde os nossos corações, a fim de que Ele nos mostre e nos endireite o nosso caminho. Pense, por exemplo, em uma pessoa que passa horas na rede social, comparando a sua vida com a de outras pessoas e sentindo inveja ou frustração. Isso é alguma novidade do que eu estou falando? Com certeza não. A autoanálise guiada pelo Espírito o levaria a questionar: por que me sinto assim? O que busco nessas comparações? Isso honra a Deus? Essa reflexão sincera é o primeiro passo para uma mudança completa. Imagine só então quantos desafios, quantos perigos nós corremos na vida cotidiana se não estivermos ligados ao nosso Deus e pedindo a Ele essa sabedoria. É preciso estar aberto e permitir que Deus nos sonde. A autoanálise sem fundamento na palavra não leva a lugar nenhum. Precisamos dar o primeiro passo. E Deus vai nos mostrar o que mudar, vai nos ajudar a mudar, vai nos auxiliar a mudar. Tenha fé e com certeza isso vai acontecer. O segundo ponto e um segundo conceito ligado a tudo isso que nós estamos falando, e mais ligado agora à parte prática, a autorresponsabilidade espiritual. Está totalmente ligado ao conceito de autoanálise. Porque a partir do momento que nós fizermos essa autoanálise, a partir do momento que nós tivermos conhecimento sobre a verdade da nossa condição, nós vamos gerar uma autorresponsabilidade espiritual. Isso é automático. E isso não depende da igreja, não depende do líder, não depende do meu irmão, depende de mim. Autorresponsabilidade. Não basta apenas reconhecer que é preciso agir, que é preciso tomar uma decisão. Nós temos que ter uma resposta ativa e diligente. Quando eu digo diligente, é aquilo que exige cuidado, aquilo que exige zelo, e que você tem que estar disposto e alinhado à graça de Deus, assumindo a responsabilidade pelo nosso crescimento, santificação e obediência. Nós somos responsáveis por isso. Eu sou responsável pela minha santificação, pela obediência. Você é responsável pela sua obediência, pela sua santificação. Ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai fazer isso por mim. Exige autorresponsabilidade. Paulo, então, instrui aos filipenses como uma verdade profunda. Abra lá em Filipenses 2, versículo 12 e 13. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, é crucial entendermos que não estamos apenas ganhando a salvação. Isso, lógico, é uma graça, é um dom do nosso Deus que nos permite que sejamos salvos. Mas precisamos desenvolver a nossa salvação. E ter autorresponsabilidade é crucial para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Nós somos chamados a fazer esse desenvolvimento, a viver de forma consistente, com uma nova vida que nós recebemos desde o batismo. Isso implica esforço, não é algo fácil. Implica esforço, implica dedicação,
e uma atitude de reverência e seriedade diante do nosso Deus Pai. A autorresponsabilidade aqui, então, a gente pode resumir como a nossa parte na obra de santificação que Deus opera em nós. É notável que Deus opera em nós uma obra de santificação, mas nós temos a nossa parte a ser cumprida. E a Bíblia é clara sobre essa individualidade da nossa jornada. Apesar de nós, como por exemplo, estamos aqui reunidos como corpo de Cristo, a igreja, ela é composta por pessoas, composta por mim, composta por você. E como diz lá em Gálatas 6, versículo 5, que diz assim: pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Então exige um esforço individual. É claro que a vida como corpo de Cristo fica mais fácil porque temos a ajuda dos irmãos, sim. Isso é fundamental também para nosso desenvolvimento na nossa jornada cristã. Mas a Bíblia é clara, cada um de nós deve carregar a nossa própria carga. Somos responsáveis pelas nossas ações. Não culpe terceiros. Não espere que terceiros façam o que você pode fazer. Você decide pelo impacto das suas ações na vida das pessoas, na sua vida, na vida espiritual em geral. Não podemos culpar terceiros. E Deus nos lembra, em Romanos 14, versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Olha só, você que, por acaso, está vivendo no automático, cuidado. No dia final, nós vamos prestar conta individualmente ao nosso Deus. Essa deve ser a nossa motivação máxima para a autorresponsabilidade espiritual. Viver cada dia com a consciência de que nós somos servos e mordomos da vida que nos foi dada e que seremos avaliados pelo modo com que nós estamos vivendo. E um exemplo do nosso tempo agora é como um cristão que, ao invés de reclamar pela falta de tempo para a leitura bíblica ou oração, um exemplo básico que eu estou trazendo aqui, tá, irmãos? Então, em vez da gente ficar reclamando que não temos tempo para ler ou para orar, nós temos que assumir nossa responsabilidade de criar uma rotina diária, mesmo que breve, porque isso é um exercício e a gente vai se aperfeiçoando. Então, priorizando o nosso relacionamento com Deus. Ou aquele que, percebendo uma área de pecado em sua vida, busca ativamente a libertação e a santificação, em vez de justificar-se ou culpar as circunstâncias. Você já se deparou com alguém que culpa a sua situação econômica, ou até mesmo por morar em uma cidade que não tem igreja, ou então porque a família não ajuda, porque eu não tenho carro para ir à igreja? Então nós precisamos ter esse cuidado, de que nós somos responsáveis por buscar ativamente a libertação e a santificação. E não devemos buscar justificativas ou culpar circunstâncias. Desafios, problemas, tribulações existem, isso é fato. Mas nós somos responsáveis por enfrentar, batalhar e nos posicionar. E essa palavra posicionar, ela deve fazer parte da nossa mente como cristãos. Nós estamos passando por momentos mais difíceis da nossa história. Apesar de nós morarmos num país em que não há guerras, onde não há conflitos, mas nós somos cristãos e, como cristãos verdadeiros, nós sabemos que enfrentamos guerras e batalhas espirituais. E se nós não nos posicionarmos perante as coisas que estão acontecendo,
nós vamos ser engolidos e vamos ser condenados por isso. E essa autorresponsabilidade, ela é diretamente ligada com a nossa forma de posicionamento na sociedade. Isso aí nos chama a um posicionamento claro, um posicionamento ativo de quem nós somos e o que nós pregamos. Ser pacificador, como Cristo nos ordenou, não significa ser omisso. Pelo contrário, o cristão é chamado a deixar bem claro a sua posição, fundamentado na verdade da palavra, sem cair na hipocrisia. Não podemos ser hipócritas, não podemos vir aqui aos domingos, louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor e não nos posicionarmos no nosso dia a dia perante a sociedade de quem nós somos. A autoanálise e a autorresponsabilidade, então, nesse sentido, elas se completam e nos protegem do pecado da omissão, nos impulsionando a agir com a verdade, respeito e responsabilidade em todas as áreas de nossa vida. Eu digo em todas as áreas de nossa vida porque não é somente na questão espiritual. No meu trabalho, eu preciso agir dessa forma. No meu relacionamento com as pessoas, preciso agir dessa forma. Na escola, eu preciso agir dessa forma. Então, em todas as áreas da nossa vida. Afinal, a nossa fé, ela tem que ser verdadeira, autêntica. Não pode ser coberta com algo que parece ser, mas não é. Ela precisa ser autêntica e constantemente desenvolvida. Isso inclui a coragem de se posicionar quando for preciso. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha vergonha de se posicionar. Nós servimos a um Deus e Ele nos dá tudo. E é necessário que nós nos posicionemos para honrar e glorificar o nome dEle. Não seja conivente com coisas erradas. Não compactue com coisas erradas, que você sabe que é errado, mas que, por vezes, parece que está tudo bem, então não vou me posicionar. A pessoa ali não conhece a palavra mesmo, eu conheço, não estou participando, mas você está sendo conivente. Se posicione. A vida cristã, ela só é completa com o posicionamento firme do cristão. Por fim, gostaria de trazer alguns exemplos práticos que contém na própria palavra do Senhor. No Velho Testamento, Davi e Natã. Após o seu pecado, Davi estava cego. Foi a intervenção do profeta Natã que o fez cair em si e clamar: pequei contra o Senhor. Necessitou que alguém fosse lá intervir. E Davi reconheceu que pecou contra o Senhor. Sua autorresponsabilidade, então, se manifestou no arrependimento e a busca ativa por restauração. E lógico, movido por um profundo temor a Deus e o que era certo a ser feito. Então, quando nós temos autorresponsabilidade e praticamos a autoanálise, nós temos consciência do que nós estamos fazendo e quando pecamos. E isso é o primeiro passo para sermos restaurados pelo nosso Deus. Outro exemplo, o filho pródigo, longe de casa, em meio à miséria, o filho caiu em si. Lá em Lucas 15, 17, se você depois quiser ler. Esse momento de clareza, ou seja, nesse momento em que provavelmente ele estava se autoanalisando, levou a reconhecer o seu erro. E ele agiu de forma autorresponsável e decidiu voltar para casa, disposto a ser tratado como servo, porque ele assumiu o seu erro. E sua decisão, então, foi impulsionada por uma percepção renovada da bondade do seu pai. E por trás disso, também um temor reverente às consequências
daquela ação que ele tinha feito. Veja aqui que o temor, mais uma vez, balizando a nossa análise pessoal. Temor ao nosso Deus. Outro exemplo, José no Egito. É um exemplo poderoso de autorresponsabilidade e temor a Deus em meio à tentação. Quando a esposa de Potifar o assediou, José respondeu assim: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Isso está escrito lá em Gênesis 39, versículo 9, tá? Então, mesmo sem a presença de seu senhor, Potifar, José não cedeu. Ou seja, sua decisão não estava baseada na presença ali de Potifar. Não estava baseada no medo de ser pego, mas no temor a Deus. Ele compreendia que o pecado não era apenas contra Potifar, mas principalmente contra Deus. Nas nossas avaliações, na nossa autoanálise, se nós não colocarmos o temor do Senhor como régua, nós vamos errar. Porque você vai estar se balizando pela presença de alguém, você vai estar se balizando com coisas superficiais. Essa profunda reverência a Deus o capacitou a ser autorresponsável pela sua pureza e integridade. José decidiu pela sua pureza e pela sua integridade. Isso foi uma decisão individual, mediante o temor a Deus. Por fim, irmãos e amigos que estão presentes, gostaria de deixar aqui essa mensagem, que a autoanálise e a autorresponsabilidade espiritual não são opcionais na vida cristã. Elas nos conduzem a uma vida de maior santidade, integridade e intimidade com o nosso Deus. E o alicerce para que tudo isso aconteça de maneira saudável, de maneira completa, é o temor a Deus. Aquela reverência que nos faz odiar o mal. É aquela reverência que nos faz ficar incomodado com o pecado. Você já se sentiu incomodado por alguma coisa que está acontecendo na sua vida? Você já se sentiu incomodado por algo que talvez a pessoa está errando, e às vezes nem é você que está errando, mas você se incomodou com aquilo? Eu espero que sim, porque isso é um bom sinal. Isso é o temor ao nosso Deus, essa reverência, esse respeito, que nos faz odiar o mal, odiar o pecado. Buscar a sabedoria e servir ao Senhor de modo aceitável e agradável. É o que nós devemos fazer dia após dia. Que possamos então, a cada dia, olhar para dentro de nós. E isso exige coragem. Coragem, porque às vezes o que nós vamos encontrar dentro de nós, às vezes nós não estamos preparados. Mas sempre pedir a nosso Deus que sonde os nossos corações. Porque através do nosso Deus, que já sabe o que nós pensamos, já sabe o que nós pretendemos falar, sem ao mesmo ter falado, como diz lá no Salmo, só através disso que nós vamos, a partir dessa autoanálise, termos uma consciência e um senso de responsabilidade de que as coisas dependem exclusivamente de mim e de você. Nós temos responsabilidades, então, por nossas escolhas, pelas nossas ações. Que o temor do Senhor seja a força que nos move em direção a uma autêntica fé e constante desenvolvimento da nossa salvação. Que Deus nos ajude a trilhar esse caminho de autoanálise e autorresponsabilidade, crescendo em graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém?